Eu vou ligar para ele e vou chamar ele. Estamos no ar, hein? Estamos no ar, né? Estamos no ar. Maravilha. Aí, gente, Só esperando o PC chegar aí. Aguardando nosso... Só falta ele. Aí a família tá reunida. Olha, se demorar mais um pouquinho, eu vou pegar o WhatsApp dele e vou ligar para ele. Mas qualquer coisa, vamos tocando o barco aqui mesmo, tá bom? Não, beleza. Se ele tiver com alguma dificuldade lá, a gente dá uma força para ele. Beleza. Gente, o Emerson conseguiu viabilizar esse nosso bate-papo hoje. E não é muito fácil, viu, cara? Conseguir colocar esses quadrinhos aqui no Facebook não é muito fácil, não. É que o Emerson ele foi lá, fuçou e conseguiu arrumar uma maneira de colocar essa forma de a gente poder interagir no Facebook, né? E trazer hoje para a gente bater um papo um convidado tão especial quanto o Paulo César. Eu estou pensando em dar um salve nele no WhatsApp para saber se está tudo certo. O que você acha, Emerson? Beleza. Faz isso. Pode fazer isso. Enquanto isso, vamos fazer, então. A gente vai... Já tá aberto aqui, já tem gente assistindo a gente aqui. Tá. E lembrando, tá? Mostra aí a camiseta de novo, Alexandre. Oi? Mostra a camiseta aí de novo. A do Arquivos? A sua é linda. Ó, essa daqui, alguém vai ganhar hoje. Beleza? Combinado? Certíssimo. Combinado. É o seguinte, gente. O pessoal... Isso, fala aí, amigo. Fala aí. É assim, ó. Essa camiseta, porque a gente tá com uma limitação mesmo, gente. E o Alexandre já explicou aqui na outra oportunidade de a gente enviar as camisetas para outros estados, para outras cidades, mesmo aqui do estado de São Paulo, mas do interior, a gente está com uma dificuldade para fazer esse envio. Então, está concorrendo pessoal da São Paulo capital e da Grande São Paulo. Não é isso, né, Alexandre? É isso aí, Emerson. Espera um pouquinho só que eu vou tentar o contato com o PC aqui. Só um minutinho. Tá bem. Tá bem. A gente, vamos ver se hoje quem vai ser o vencedor, hein? Tô aqui na torcida pra vocês. Quem ganhar aí ser contemplado com a belíssima camiseta aí do Arquivos do Futebol. Eu sei que tem um pessoal que talvez não tenha visto o Paulo César jogar, né? O pessoal um pouco mais novo. Eu vi pouco, né, do Paulo César jogando, mas sempre tive uma grande curiosidade, né, porque ele formou um dos grandes times, ele participou de um dos grandes times da história do São Paulo Futebol Clube, jogou no Corinthians também, já depois ali na fase pós-democracia corintiana. O Paulo César brilhou muito também ali no Botafogo de Ribeirão. E tem a passagem dele no futebol europeu, que a gente vai falar com ele aqui a respeito. E logo a gente já vai estar com ele aí no ar. E ele vai contar todas essas histórias aí pra gente, tá? Não percam, gente. Vai valer muito a pena. A gente tem um cara aí, jogador de seleção brasileira aí com a gente. Tá bom? Só um instante que acho que o nosso convidado chegou. Opa, tá chegando. Tá chegando, né? Tá chegando. A sua imagem tá congelada mesmo? Tá chegando o PC aí? Você que saiu da... A sua imagem tá congelada. Agora, vamos ver se voltou. Tá chegando o PC? PC? Tá. Vou adicionar ele aqui no bate-papo. Não tá aparecendo. Agora Opa. tá, Paulo César. Chegou. Alexandre, não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, Paulo? Minutinho. Bora, Tá. gente. Por aqui. Emerson, chegou o PC aí, ó. Paulo, você me ouve? Vai colocar o fone. Aí a assessora de imprensa dele tá ajudando ele. Agora você tá ouvindo, Paulo? Agora eu tô ouvindo. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos aí. Boa noite. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, Paulo. Pois não. Pra gente
pra gente começar esse bate-papo. Mas assim, já de primeira, assim, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje, tá? Você é um cara que a gente, da nossa... Eu sou um pouquinho mais novo aí que o Alexandre, eu vi um pouco assim do final da sua carreira. Não vi os momentos ali de você no São Paulo e tal, mas tenha certeza de que eu li muito sobre você, vi muita coisa sobre você e sei o tamanho que você tem no futebol brasileiro. E pra gente é uma honra imensa ter você aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, estou sempre à disposição aí de vocês. Tá certo. Ó, o nosso presidente tá um pouquinho congelado ali na imagem, eu acho que ele acho que tá tendo alguma interferência ali na internet, mas eu vou dar uma introdução aqui. É o frio. Já nesse bate-papo aqui com o Paulo. É o frio, caiu a temperatura, né, Paulo? Sim. Ó, gente, é assim, ó, pra quem não conhece, o Paulo César Kamasuti, né? Sim. O Paulo César nasceu em Taquaritinga, em 26 de janeiro de 60, é isso? Isso. Perfeito. Paulo César começou a carreira dele no Botafogo de Ribeirão, lá por volta de 76, né? Chegou aos profissionais em 78, né? No time que era o Jorge Vieira, que era o técnico na época, né, Paulo? Na realidade, eu cheguei em 76 no Botafogo. Foi um ano que eu participei da base. Nesse mesmo ano, tive a felicidade de participar da seleção paulista. Antigamente tinha a seleção paulista interior contra a capital. Aí jogamos em Bauru. O seu Jorge era o treinador do profissional do Botafogo. Aí o seu Jorge montou aquele super time que foi campeão da Taça Cidade de São Paulo, né? Do primeiro turno. Como eu tinha ido na seleção paulista, eu fiz gol nesse jogo, eu voltei e o seu Jorge me colocou para fazer parte do elenco do profissional de 77. Ah, certo. Tem uma história que eu descobri ontem, tava pesquisando um pouquinho sobre o seu início de carreira. Você teve uma sondagem, você teve uma possibilidade de ter jogado pela Ferroviária antes de ir para o Botafogo, é isso mesmo? Isso. Antes de eu vir para o Botafogo, eu participei de um torneio em Araraquara, né? Por Taquaritinga, né? E o Taquaritinga chegou na final, decidindo o título contra a Ferroviária. Aí terminou o torneio, no dia da final, o treinador da Ferroviária era o grandioso Bazzani, né? Que foi um dos grandes jogadores da Ferroviária, até foi contratado pelo Corinthians. Me convidou para me apresentar na segunda-feira, uma semana depois, no elenco da Ferroviária. E no meio da semana, eu fui convidado para vir fazer um treino no Botafogo, numa quarta-feira. Eu entrei de férias na escola e fui convidado para vir fazer um treino no Botafogo. Eu fiz o treino, o treinador do Botafogo me convidou para fazer um jogo no final de semana, no sábado, né, pelo Botafogo. Ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. Aí o treinador do Botafogo falou: você já está contratado, você já vai fazer parte do elenco do Botafogo. E eu nem fui na Ferroviária, nem comuniquei Bazzani nada, e permaneci no Botafogo. Toda vez que eu ia jogar em Araraquara, pelo Botafogo, pelo São Paulo e pelo Corinthians, o Bazzani vinha falar comigo: pô, por causa de uma semana eu perdi você. Impressionante. Olha, o nosso presidente Alexandre Gomes chegou aqui nessa confraria aqui. Alexandre, uma saudação aí pro nosso craque. Espera aí só um pouquinho que o áudio dele não tá saindo. Deixa eu tentar arrumar o áudio dele. Seu áudio não tá saindo. Espera aí. Coisas da vida, viu, Paulo? Isso é normal, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo,
Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é verdade. Ô Paulo, eu tô tentando aqui arrumar aqui o áudio do Alexandre. Sei. Eu queria só saber uma coisa assim também. Normalmente a gente não sabe muito dessa pré-carreira, né? Que todo menino tem. Você era menino em Taquaritinga. Como é que foi o começo de futebol para você lá? Era time de várzea? Como é que foi? Quem te descobriu lá em Taquaritinga e falou: esse menino aí leva jeito? Como é que foi isso? Na realidade eu fazia parte do. Era o dente de leite da prefeitura, né? Que era parceiro com o CAT, né? E foi um momento realmente emocionante. Tive momentos felizes no dente de leite, no juvenil do Taquaritinga. Na época, quando eu tinha 15 anos para 16, eu não podia fazer parte do profissional do Taquaritinga, porque não permitia a idade, né? Uhum. Mas com certeza, eu vivia na várzea, pegava caminhão para ir fazer jogos ao sábado, domingo, Kombi, a gente ia de Kombi. E o que era engraçado, em Taquaritinga tem a família Os Metralha, os irmãos Metralha, né? Então a gente arrumava sete, falou, pô, a gente tem que convidar os irmãos Metralha. Aí formava um time e a gente saía na região para jogar. Mas tive uma infância maravilhosa lá em Taquaritinga. Que maravilha, hein? Você tinha irmãos assim na mesma faixa de idade também ou não? Não, não, eu sou o caçula, meus irmãos todos são mais velhos. 70, Então, 70 e pouco, 80. E aí quando você. Quem foi lá que te buscou lá na várzea lá e te levou lá pra começar a fazer os primeiros testes? Tinha um senhor que trabalhava na rádio, José Maria Alexandre, um senhor Ranieri Sobrinho, eles gostavam do futebol e eles montavam um time de dente de leite, de juvenil, faziam, como a gente diz, um catado nos bairros e a gente saía para jogar na região. E vou falar uma coisa, o nosso time era muito bom, viu? Tinha jogadores, se começasse hoje, estariam na seleção brasileira. Só que, infelizmente, antigamente o pessoal não se dedicava tanto ao profissionalismo, pensava mais em trabalhar, né? Porque ajuda de custo não tinham, então se preocuparam mais em trabalhar. O único que saiu para aventurar foi eu dessa turma. O Marquinhos Capivara, que hoje mora em Fortaleza, também saiu desse dente de leite. Jogou na Ferroviária, na Inter de Limeira, foi jogar na Bélgica, hoje ele mora em Fortaleza, e ele fazia parte também desse elenco. E assim, isso é bem comum na várzea, né, Paulo? Que a perda de talentos, né, de gente que também tinha grande qualidade, igual você estava falando, tanto de gente que se perde nesse processo, né, de várzea para tentar chegar ao profissional, né? Realmente, você não tinha ajuda de custo, o pessoal jogava pelo amor, pelo carinho, era um prazer de jogar, né? Então, muitos arrumavam um emprego bom, outros arrumavam emprego e o empresário falava, você joga para mim, eu te dou um emprego, você não precisa ir treinar, você só vem para jogar. Então eu vi muitos jogadores com talento, com qualidade, que não seguiram a carreira porque tinha uma garantia que era um emprego, né? Então eles não trocavam uma coisa segura por uma coisa duvidosa que era o futebol. Eles ficavam indecisos, não sei se vai dar certo, se eu vou perder o emprego, mas porque na época também os times eram muito bons, né? Qualquer time do interior era muito bom, era muito difícil você jogar neles. Imagino, né? E o interior era um grande celeiro, né? De excelentes jogadores. A época que você jogou mesmo, por exemplo, se a gente pega aquele time do Botafogo, antes de você estrear, já era um grande time, que tinha a época do Geraldão, do Sócrates. Depois você pega um time muito consistente já também, né? Que é um time que a gente até hoje a gente fala muito sobre esse time, né? Todo mundo que gosta de futebol fala muito bem daquele time do Botafogo de Ribeirão de 77, 78.
Só que você tem ali na sua passagem ali de juniores uma figura que me parece que foi bastante importante para você, que é o De La Rosa. Quem que é o De La Rosa? O que você pode falar dele pra gente? O De La Rosa, eu devo tudo a ele, foi uma pessoa que me buscou, que me deu a oportunidade de chegar até o Botafogo, ele era o diretor de futebol do Botafogo, enfim, o De La Rosa era a pessoa que comandava a base do Botafogo. E sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. E ele exigia, o Botafogo era um time tão bom, que tinha tantos jogadores bons, que o De La Rosa brigava para que o treinador do profissional desse oportunidade para os jogadores da base. Então, era uma pessoa que se dedicou muitos anos à equipe do Botafogo, principalmente na base. Foi uma pessoa que revelou muitos jogadores, trouxe muitos jogadores para o Botafogo, que se tornaram grandes jogadores. Eu acredito que ele foi um dos também responsável pelo sorte, o próprio Zé Mário, o finado, que era aqui de Ribeirão Preto. Enfim, o De La Rosa sempre estava correndo as várzeas de Ribeirão para trazer bons jogadores para o Botafogo. Isso é maravilhoso, né? Agora acho que a gente já restabeleceu o contato aí com o nosso presidente Alexandre Gomes. Alexandre, a gente já conversou aqui um bocadinho aqui o Paulo César driblou ali a Ferroviária para ir parar lá no Botafogo. Certo. E agora a gente está comentando aqui sobre o Botafogo de Ribeirão, mas antes da gente adentrar aí a carreira dele do Botafogo, dá uma saudação aí pro nosso querido Paulo César. Primeiramente, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Alexandre. Vamos lá. Olha, então deixa eu primeiramente pedir desculpas, né, pelas nossas falhas técnicas, né? Que isso. E agradecer demais a presença do Paulo César. Porque o Paulinho é o seguinte, o Paulinho, além de ser um grande jogador, um ídolo da minha adolescência, o Paulo é um pouquinho mais velho que eu. Mas não é muito também, né, Paulinho? Um pouquinho só. Cheguei no 6.0, né, Alexandre? Como é que é, Paulo? Eu cheguei no 6.0. Mas tá super em forma, pode ter certeza. Eu chamaria você pro time, hein? Paulo, é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, né? Sei. E eu vou falar para você, cara, quando eu era moleque, né? Naquela época de moleque, adolescência, o meu Palmeiras estava passando por uma fase difícil, cara. Nada dava certo. Era aquela época pós-academia, né? E os times eram bons. Não era que, assim, os times eram ruins. Cara, nada dava certo. E eu vi o São Paulo, o teu São Paulo, ganhar 2 campeonatos paulistas. Depois eu vi o Corinthians ganhar mais 2. E você fez parte dessa época, rapaz. Então não foi fácil não, cara. Foi fácil ver você deitar o cabelo em cima dos meus lateral esquerdo, viu, Marcelo? E realmente o Palmeiras era um timaço, hein? Era um timaço. Tinha Leão, tinha Alfredo, Luiz Pereira, Pedrinho, Enéas, Jorginho, enfim, Vitor Hugo. Só que eles pegaram o São Paulo na época, o São Paulo realmente tomou conta dos anos 80, né? São Paulo montou um timaço, trouxe grandes jogadores e o São Paulo atropelava. Acho que o Palmeiras foi o time que mais o São Paulo atropelou. Por incrível que pareça. Foi mesmo, Paulinho, foi mesmo. Eu lembro, ganhamos de 6 do Palmeiras, de 4 do Palmeiras, de 3 do Palmeiras, de 2 do Palmeiras. Mas sabe o que era isso, Alexandre? É engraçado, né? Você vê, o São Paulo era um timaço. Mas a gente vivia tudo em função do Serginho, velho. Por incrível que pareça. A gente jogava tudo pro Serginho. O Serginho chegava nesses clássicos assim, contra Palmeiras, contra Santos, contra Corinthians. Aí na reunião, discussão lá, né? Vamos o prêmio daqui, o prêmio de lá. Eu só lembro assim, o Serginho falava assim pro presidente: presidente, bate o cheque. Quando o Serginho falava bate o cheque, eu falei, não tem quem vai segurar, velho. É vitória na certa.
E o Serginho foi o maior artilheiro, né, de São Paulo, de todos os campeonatos que ele disputou. Até hoje. Foi verdade, Paulinho, é verdade. O Serginho foi na minha opinião, na minha opinião, né, Emerson, também na sua, né? Com certeza. Foi um grande centroavante, um cara que é muito incompreendido por conta da passagem dele na seleção brasileira, na Copa de 82, onde ele não rendeu o mesmo futebol que ele rendia no São Paulo. Mas você nunca pode deixar de lado a história do futebol. E o Serginho, ele é o maior artilheiro do São Paulo Futebol Clube. Foram 242 gols com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Foi título brasileiro, foi título paulista, sabe? Mais de um. Depois ele conseguiu consolidar a carreira dele no Santos. Mais um título artilheiro também. Paulista, verdade? E outra coisa, o Serginho é um cara muito querido no meio do futebol. Para quem convive no meio do futebol, como você, Paulinho, você sabe disso. O Serginho é muito querido, uma pessoa maravilhosa. E é isso que nós procuramos exaltar no nosso grupo lá no time de futebol. É esses caras que fizeram parte do futebol do passado, entendeu? E mostrar para essa molecada que está chegando agora que esses caras foram fera. Igual você, Paulo. Você foi muito fera, muito fera. E para nós, aqui no Arquivo de Futebol, é um orgulho muito grande poder contar com a sua presença aqui hoje, esse bate-papo aí, tá bom, Paulinho? Ô, Alexandre. Emerson, comanda aí. Mete outra pergunta no Paulinho. Deixa eu só terminar aqui a respeito do Serginho. Ele era muito querido pelo elenco. E teve dias lá no São Paulo, o Oscar, como para mim, foi o maior, eu acho que ele é o maior capitão de toda a história do São Paulo. A gente se reunia assim durante a semana, e na realidade o Serginho nunca foi muito de treinar, né? Então, eu lembro que muitas reuniões nós fizemos, a gente chegava no preparador físico, a gente falava assim, o elenco todo, era o Tim, era o Iton Fritz, o Pedrinho, Pedro Pires de Toledo, que estava em Campinas, que mora até hoje, eu acredito. A gente falava assim, olha, se o Serginho quiser dar uma volta no campo, ele vai dar uma volta. Se o Serginho achar que deve dar um pique, ele vai dar um pique no treino. Nós aqui, os demais vai correr. Nós vamos treinar. Nós vamos correr pro Serginho. Aí o Oscar, eu me lembro, o Dario, o Valdir Pérez falaram assim, ô Serginho, nós vamos fazer tudo isso por você. Só que a gente precisa de você nas finais. Podemos contar com você? Ele falava, pode bater o cheque aí já. Por isso que a gente chegava nas finais, a gente conquistava os títulos, porque havia uma união. Os jogadores antigamente se identificavam muito com os torcedores. A gente tinha o prazer de cumprimentar os torcedores. Hoje, os torcedores não conseguem chegar perto dos jogadores, tem segurança, o jogador não pode. Vocês mesmos da empresa vai entrevistar um jogador, ele está com fone, ele está ouvindo música, parece que ele tem medo de falar, ou ele não quer falar. Então, por isso que o futebol está ruim dessa forma hoje. Ele não se identifica mais com os torcedores. Tem isso daí você... Verdade, Paulinho. Resumiu bastante, né? Porque essa questão da não identificação do jogador com o torcedor, ela vai fazer acontecer esse fenômeno que a gente vê, que hoje em dia a gente já não encontra mais assim tantos garotos tão interessados, por exemplo, em jogar nos clubes brasileiros, porque não tem essa empatia, não tem essa... você não consegue olhar para um dos grandes clubes, hoje em dia, e se espelhar em um daqueles. Hoje você olha para os de fora. E eu acho que vocês tinham, né? Vocês que atuaram ali até meados dos anos 80, anos 90, havia essa identidade, né? Com o torcedor, com o clube, né? E coisa que vocês conseguiram, assim,
brilhantemente, né? Vocês demonstravam isso em campo, né? A vontade que vocês jogavam. A gente, eu tenho até ontem não, mas alguns anos atrás eu tinha algumas revistas Placar, por exemplo, né? Assim eu consegui acompanhar a carreira daqueles que eu não acabei não conseguindo ver quando era mais novo. E tem uma foto sua, acho que é num jogo contra o Atlético Mineiro em 81, que você toma uma rasteira lá, não sei de quem, tá com... Acho que foi do Palinha. Alto já. Acho que sim. E ele e isso demonstrava assim que você essa foto, Emerson, eu mandei pro Paulinho esses dias aí. Tá ele e o Palinha na jogada. Não é, Paulo? Isso, acredito que é essa. É isso aí. Então, é justamente isso que fazia diferença, né? Que você, o Zé Sérgio lá na esquerda, vocês iam para cima, tomava aquela rasteira e tal, e não afinavam, né? Vamos dizer assim. Era aquela coisa constante. E isso cria essa empatia. Né? A gente que é torcedor... Não, Emerson, deixa eu te perguntar uma coisa para você. Tá. Ô, Emerson, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que tá a participação do pessoal aí na live aí? Daqui a pouco eu vou passar um apanhado aqui, tá? Que esse minuto que você ficou fora aí, acabou aparecendo bastante comentários, eu tô organizando eles aqui, viu? Tá bom. Ficou meio corrido aqui, mas eu vou dar uma organizada aqui. Ô, Paulinho, sabe quem te mandou um abraço? Paulinho. Aliás, duas pessoas, posso te falar? Pode. Uma foi o teu xará, o Paulinho. O Paulinho não, o Paulão. O Paulão Danone, lá de São Carlos. Pô, tá acompanhando a gente aí. Pô, quero mandar um abraço pro Paulinho. Diz que o Master da São Carlense tá uma máquina. Diz que não perde pra ninguém. Precisamos marcar um jogo lá com ele, hein? Meu, gente boa demais o Paulão, viu? Muito boa. Muito boa. E outro, viu, cara, Alexandre? Outro cara que mandou um abraço foi um cara que jogou com você no São Paulo. Aí ele falou assim, ó, o Paulo César era meu reserva. Eu falei, teu reserva? Quem que era? Eu falei, teu reserva, o Paulo César? Paulo César sentava no banco pra mim jogar. Eu falei, quem? O Valtinho. Ô, Valtinho, grande amigo, Valtinho. Grande abraço pro Valtinho. Era bom jogador, hein? O Valtinho era bom. Você vê que ele foi jogar no Curitiba, né? Foi. Que eu falei pros diretores, vende o Valtinho que ele não tem lugar. Ele foi pro Curitiba. Fez sucesso no Curitiba. E jogou no Inter também, né? Jogou no Inter com o Batista, com o Mário Sérgio, né? Isso. Não, muito bom jogador. Não, antigamente você não poderia dar chance para ninguém, você não voltava mais. É verdade. O pessoal que ficava fora era muito bom. O Valtinho então, mora aqui você perto tinha de que casa. se cuidar. O Valtinho é meu vizinho, mora aqui perto da minha casa. Gente boa demais. Que legal. Dá um abração nele para mim. Pode deixar. Ô, Emerson, Paulo, eu vou acrescentar o que você estava falando. O que era muito bom no São Paulo era o ambiente dos diretores com a gente. Você entendeu? Teve tanto problema lá, até em final de campeonato, que os diretores contornavam a situação. Entendeu? Não chegava até o torcedor, não chegava até a imprensa. Entendeu? Quem que era o presidente? O presidente do São Paulo, quem que era? Era o Nunes seu Galvão. Tinha o seu Galvão, né? Fernando Casal Del Rey, Jaime Franco, Caporal, Jorjão, eram pessoas maravilhosas. Antônio Leme Nunes Galvão. Lembrei. Tinha o seu Dalora. O seu Dalora era diretor de futebol, vice-presidente. Então dava um prazer, a gente tinha prazer de ficar no São Paulo dia a dia. A gente chegava de manhã, almoçava lá e ia embora no final da tarde. Então havia aquela união, aquele ambiente bom. E hoje, sem querer entrar no mérito, né? Porque a gente não quer falar aqui do futebol atual. O futebol atual está na televisão, a gente não quer falar do futebol atual aqui no Arquivos do Futebol.
Mas você olha a diretoria de São Paulo hoje, é uma tristeza, né? Você vê o tal de Leco e o tal de Raí fazendo cagada uma atrás da outra, né? Fazer o quê, né? Não, mas eles estão tentando acertar o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, É difícil, hein? no meu modo de ver, é um dos candidatos a ganhar esse Paulista esse ano. O São Paulo melhorou, tá um time rápido, um time tocando bem a bola. Eu acho que o São Paulo agora se organizou. São Paulo se organizou. Eu acho que se o São Paulo não perder o ritmo, é um dos favoritos aí a conquistar. O São Paulo, depois o Palmeiras. Mas o São Paulo tem que ser favorito. O São Paulo é time grande. Todo time grande começa o campeonato como favorito. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. É que eu acho que hoje o São Paulo de hoje é muito diferente daquele do seu tempo. A diretoria daquela época lá era muito melhor. Você acabou de falar, com certeza. A união que tinha, entendeu? Entre jogadores, diretoria, torcedor. E hoje eu olho para o São Paulo, eu não vejo a mesma coisa, mas tudo bem. Vamos tocar o barco aí, que o assunto não é nem esse. Mas, sei lá, é a minha opinião. Ô, Paulo, eu só queria pegar um gancho aí, Paulo, já que você estava falando, voltando lá naquele... Você subiu pro Botafogo em 78, pro profissional, né? 77. E foi justamente 77, isso. Para aquele momento que vocês ganham o primeiro turno do Campeonato Paulista de 77. Conta pra gente como é que foi a preparação para aquele time. Que aquele time, pra mim, é um dos grandes times que o interior paulista já produziu. Muito bom. Como é que era aquele ambiente daquele time, daquele Botafogo ali? Como é que foi a emoção daquela conquista que as pessoas talvez mais novas possam não entender qual era a significância de ganhar um estadual e muito menos, de repente, um título de turno. Conta pra gente aí, como é que foi aquele time? Eu acho que tudo começou quando o seu Jorge Vieira trouxe os jogadores certos, para a posição certa. O seu Jorge trouxe um dos melhores goleiros da seleção do Paraguai, o Aguilera, trouxe o Ney, trouxe o Lorico. E o Botafogo já tinha uma base boa. O Botafogo já era forte, a base do Botafogo. O time do Botafogo já era bom. Então encaixou, deu a liga. Entendeu? O Botafogo no primeiro turno ficou 8 jogos sem perder no Campeonato Paulista, que é difícil, hein? Que é muito difícil. O Botafogo só perdeu um jogo até conquistar o título do primeiro turno. Só perdeu para a Ferroviária, que é o azarão do Botafogo. Por incrível que é o azarão. A Ferroviária entrando no seu caminho aí de novo. Olha, eu não ganhei um jogo com a camisa do Botafogo. Empatei 0-0 aqui, 2-2 lá, não consegui ganhar. E até hoje o Botafogo sofre com a Ferroviária, por incrível que pareça. A Ferroviária e o Botafogo moram no meu coração. Não, são dois clubes maravilhosos, mas a Ferroviária é o azarão do Botafogo, por incrível que pareça. Agora, a emoção é muito grande, né? Para você, um time do interior... Deixa eu te falar uma coisa. Você começou na mesma época do Zé Mário? Isso. Ó, eu e o Zé Mário, nós chegamos como meia-direita no Botafogo. Aí tinha o Sócrates. Você não ia jogar nunca. Verdade. Ou você ia para centroavante ou você ia para a ponta direita. Aí eu olhei bem, aí tinha na reserva do Sócrates, tinha Zito, Osmarzinho, Zé Bernardo e João Carlos Treina. Eu falei, eu sou a quinta opção. E o Zé Mário, ninguém queria jogar na ponta direita. Aí o seu Jorge insistiu, vai de ponta, só tem o Zé Mário. Eu falei, acho que é aqui mesmo que eu vou ter que jogar, porque não tem outro jeito. Você não ia jogar. Tava difícil, né? Muito difícil, e tinha jogadores fora esperando a oportunidade muito bom. Como é que você vai jogar? Acredito muita concorrência, né? Paulinho, e quando o Zé Mário faleceu, foi um baque, né, no elenco do Botafogo, né? Foi muito triste, né? Sem dúvida, foi um baque muito grande, né?
Ninguém esperava, um menino de 20 anos, o primeiro jogador a ser convocado para a seleção brasileira do interior. O Zé Mário já estava vendido, entendeu? Antes dele ter o problema aí da leucemia, ele já estava, pelo menos comentários aqui que a gente ouvia, que ele já estava no Palmeiras, que ele estava vendido já para o Palmeiras. Eu já ouvi falar isso. Entendeu? Então, foi um baque muito grande para nós jogadores, para a diretoria, para o torcedor que era apaixonado pelo Zé Mário. Ele era um dos grandes ídolos junto com o Sócrates. Então, foi um baque muito grande, né? Um menino jovem encerrar uma carreira com 20 anos. O Zé Mário, ele, inclusive, ele foi convocado pelo Cláudio Coutinho. Isso, Cláudio Coutinho. Antes da Copa do Mundo, né? E pelo que eu acompanho assim, da história, o Zé Mário era um dos caras que o Cláudio Coutinho ia levar para a Copa. Sim. O Zé Mário, na final contra o São Paulo, na minha opinião, ele foi o melhor jogador. Ele se destacou, chutou bola na trave. Ele correu, ele bagunçou com a equipe do São Paulo naquele ano lá de 77. Então, todo mundo já falava, o Zé Mário vai para a seleção, da seleção vai para o Palmeiras, com certeza o Cláudio Coutinho vai levar ele para a Copa do Mundo de 78, porque não tinha ponta naquela época, me parece que era só o Búfalo Gil. Né? O Gil que foi para a Copa, né? O Gil que acabou. Foi para a Copa, e ele estava num momento bom, Zé Mário, né? É verdade. Você, ali, dentro dessa campanha do Paulistão de 77 também, tem um jogo que é marcante para vocês, que é aquela vitória sobre o Santos na Vila Belmiro. Você jogou aquele jogo, né? Não joguei não, eu estava no banco. Você estava no banco, né? Antigamente lá na Vila Belmiro, o banco ficava atrás do gol. Você saía do vestiário e já era o banco de reserva. A hora que eu vi o Santos fazer 2-0, eu encolhia, eu ia para trás. O senhor Jorge Vieira olhava assim para quem ia entrar, eu encolhia. Que medo que eu fiquei. Eu nunca vi uma gritaria como aquela na Vila Belmiro, velho. Torcedor tudo em cima, 2-0 pro Santos. Eu falei, eu comentava, né? O Zito tava ali do meu lado. Falei, pô, esse jogo aí não dá para entrar. Quando o Botafogo virou para 3-0, eu falei, pô, 1 minuto, pô, a gente ganha um prêmio, né? E todo mundo ficava com o pescoço assim esticado, o senhor Jorge nem olhava. Nem olhava para nós. Quando tava 2-0, ele procurava, todo mundo se escondia. Eu falei, pô, porque o Botafogo vinha daquela lembrança, né, de 11-0. Pô, acho que era 20 minutos. Era 20 minutos de jogo, tava 2-0. O pessoal falou, pô, vai ser um monte de novo. Será que vai ser de novo hoje? Então, velho, eu falei, pô, nós vamos ficar justo hoje na história também, né? Porque aquilo marcou 11-0, o Pelé fez 8. Mas aquele dia o Sócrates, Zé Mário e o João Motoca jogaram muito, né? Viraram o jogo lá, 3-2. O Botafogo fez um partidaço. Viu, Paulinho? João Carlos Motoca é meu amigo, lá de Pitinga. Joãozinho corria o campo todo. Eu nunca vi correr tanto igual aquele rapaz. Eu falei, João, você era o pulmão do Botafogo. Você corria pro Sócrates, pro Lourinho, pro Arli, você corria para todo mundo, mas você não cansava. O cara era fera. Verdade. Emerson, continua aí a sessão de perguntas pro Paulinho aí, vai. Tá bem. Então, assim, Paulo, aí você vou até colocar aqui também o pessoal que tá comentando aqui na live, o Sérgio Gonçalves, o Edson Camargo, o Enoque Júnior, Cláudio Lazade, Jairo Gomes, Carlos Alberto Espina, nosso companheiro aí, Neymar Margucci. Neymar ganhou a camiseta no último sorteio aí. Grande Neymar. Tá conosco, viu? Luiz Tadeu Cordeiro, o Gomes grande Gomes, o Gomes está sempre aqui com a gente também, né? O Gomes é professor. Viu, Emerson? O Gomes é professor da molecada lá do Pequeninos do Jockey, onde surgiu o Zé Roberto, futebol. O Gomes é muito gente boa. Exatamente. Tá? O Valtinho tá te mandando um abraço aqui, viu, Paulo? Obrigado, Valtinho.
Pedro José. Olha que legal, tá vendo? Bistani. É. Rapaziada, tá ligada aqui. Tá ligada. Pedro José Bistani, que ele tá perguntando aqui se foi você que substituiu o Zé Mário, né? Quando o Zé Mário teve aquela felicidade lá da doença e acabou deixando a gente aí tão cedo, né? O Paulo respondeu que ele era o reserva imediato do viu, Zé Emerson? Quando o Zé Mário faleceu, o Botafogo trouxe o Terto, que jogou no São Paulo. Verdade, você tem. Aí o Terto ficou uns 3 meses, me parece. Aí o Terto pegou uma suspensão dos 3 jogos. Esses 3 jogos foi minha salvação. Você vê como é que é, tudo é oportunidade. Pois é. Eu fiz 3 bons jogos no Botafogo, que o próprio Terto falou assim, ó, pode botar o menino que eu vou embora. O menino tá bem, o Terto até hoje comenta isso comigo. Pode botar o garoto, ele tá bem e eu tô encerrando minha carreira. Aí tem o Sérgio Gonçalves, que é um dos nossos amigos aqui, tá sempre constante aqui com a gente no grupo. Ele queria saber de você. Você jogou algum tempo com o Sócrates. Como era jogar e como era a convivência com o Sócrates naquele tempo ali em Ribeirão Preto? O Magrão, jogar com ele era o maior prazer, né? Você tá jogando com um gênio, né? A bola chega com qualidade para você, o espaço perfeito, não tem a menor dúvida. Só que a convivência assim com o Magrão era de um dia. Quando a gente ia para concentração. Quando o jogo era aqui em casa, a gente ficava vendo lá o Magrão tomar café, fumar e jogar baralho. Essa era a convivência. Porque de segunda a sexta-feira, quando não tinha jogo no meio de semana, o Magrão não aparecia para treinar. Ele só aparecia no sábado, quando o jogo era no domingo. Olha só. Mas ele chegava chegava no sábado, fazia os 2 toques e ia para concentração. Chegava no domingo e jogava muito. Era diferente, né? Você vê que não era tanto preparo físico, né? Aí você tem um grande momento ali dentre o ano de 78 e 79 pelo Botafogo. E aí no final de 79 chega a proposta do São Paulo para levar você para o Morumbi. Talvez você ali naquela ocasião, vocês montaram um dos melhores lados direitos da história do Clube do Morumbi. Você, o Getúlio e o Renato. Isso. Só que eu queria saber para você, como é que foi para você receber essa proposta de um grande clube da capital ali, você ainda bem novinho ainda, tinha 19 anos na época. Como é que foi receber essa proposta? Foi um choque? Conta pra gente como é que foi isso. E como é que foi essa ida pro Morumbi. O sonho é assim, você sonha em ser titular no Botafogo. Depois você disputa um bom campeonato. Eu tive que disputar 2 bons campeonatos, 78 e 79, bem para mim chegar no São Paulo. Quando você tem uma proposta dessa, é o seu segundo sonho, que é jogar num time grande, né? Quando eu cheguei no Morumbi, eu vi que eu fui comprado pelo São Paulo. A hora que eu cheguei, eu olhei assim, Valdir Pérez, Serginho, Zé Sérgio. Eu falei, Oscar, Ailton Lira, que chegou comigo, eu falei, não tem como não jogar aqui, né? Só jogador de nível de seleção, E eu pensei, vou ter que correr muito aqui para estar no nível desses jogadores, Entendeu? Mas ficava fácil então, isso direito, né? Então, aí a felicidade minha é que eu encontrei Getúlio e o Renato. Quer dizer, todo mundo fala, né, que ali foi o melhor lado direito do mundo, mas realmente a gente conversava muito, eu, o Getúlio e o Renato, por causa da marcação. O Renato era um jogador também que os volantes marcavam homem a homem, e o Carlos Alberto Silva falava assim para mim, você vai, quando o Getúlio pegar na bola, ou o volante Almir, você entra, você faz em diagonal, que o Renato vai cair nas costas do lateral.
e eu vi um jogo contra o Corinthians, coitado do finado Russo, velho. Acho que ele teve que correr atrás do Renato uns 40 metros para pegar São Paulo e Corinthians, ainda o Renato fez o gol. Não tem como pegar. Era o Renato e o Sócrates que tinha esse estilo de jogo, caindo pela direita. Eles eram jogadores rápidos, então não tinha como você pegar. E para mim era bom. Eu ia de encontro ao Serginho. Eu ocupava o espaço do Renato muitas vezes, entendeu? Para não deixar o Serginho isolado. Então, esse era o nosso entendimento ali. A gente sabia já o que era para fazer. Entendeu? Paulinho, por isso que facilitou para nós. Você ainda mantém contato com esse pessoal, com o Renato, com o Getúlio? Direto. Tem ele aí no seu telefone? O Getúlio, todo dia. Todo dia o Getúlio me manda mensagem. O Renato, eu sempre falo com ele, é o supervisor do Guarani. Quase todo mês eu falo semana, assim, eu estou falando com o Renato também. Pessoa legal, maravilhosa, legal. Gente boa. Quando você falar com o Renato, então, né? Você fala para ele que eu sou palmeirense, mas o Renato, ele é um dos meus ídolos no futebol. Eu também. Mais que eu tenha visto ele poucas vezes, não chega a acompanhar o auge dele lá no São Paulo, eu vi ele já no Atlético Mineiro e tal. E o Renato, ele é um cara que, sem mentira, eu me espelhava nele jogando bola em algumas oportunidades. Então o Renato é um cara que... Mas não deu certo, né, o Renato aqui com a gente. Então, o Renato eu coloco assim, ó, o Renato é como o Dirceu Lopes, jogava muito, né? Os dois jogavam muito, só que por azar do Renato, tinha o Sócrates e o Zico na posição dele. O Dirceu Lopes do Cruzeiro tinha Pelé, Gerson, Rivelino, não é complicado. É o celeiro de craque que o Brasil sempre teve. Hoje que tá difícil. Ah, sim, hoje tá... É por isso que eu valorizo tanto a época de vocês, porque a concorrência era muito grande, muito grande. Muito. Entendeu? Tanto no clube, quanto você pensava numa seleção brasileira. Entendeu? Então, vocês tinham muito... A concorrência era muito grande. E, porra, você chegar a ser convocado para a seleção brasileira como você conseguiu chegar, para você, eu imagino que tenha sido um orgulho, sei lá, inexplicável. É o máximo, Alexandre. É o máximo da carreira do jogador. Antigamente, se você ficasse entre os 40, você poderia já estar feliz, entre os 40. Lembra que convocava 40? Você falava, pô, velho, eu fui convocado para a seleção, estou feliz. Porque antigamente formava 3, 4 seleções. Verdade. O Brasil convocava na quarta-feira, os caras chegavam na sexta-feira, treinava, jogava sábado e domingo e ganhava jogos. É bem isso mesmo. Porque era o talento do jogador brasileiro. Antigamente, um jogador brasileiro, a seleção brasileira ia jogar na Europa, era novidade os dribles, era novidade. O Rivelino dava o lado, o outro dava o corte, o rabo da vaca. Então era tudo novidade. Hoje o jogador brasileiro joga na Europa, os europeus já sabem marcar eles, não tem mais medo do jogador brasileiro. O europeu não tem mais medo. Eles respeitam, mas não tem mais medo como tinha antigamente. Os dribles eram desconcertantes. Entendeu? Verdade. Acabou tudo isso. É diferenciado. Você acha que tem o peso, por exemplo, que hoje a gente já praticamente não tem mais campo de várzea? Isso é o que lapidava o talento do jogador, e isso fazia com que vocês, quando pegavam um gramado, um material bom para jogar, fazia uma grande diferença, né, Paulo? Não, além de não ter mais a várzea, os dirigentes não vão mais atrás. Aqueles diretores como o Della Rosa, hoje Lincoln PD, que era o treinador da base do Botafogo, ele conhecia todos os moleques de Ribeirão. Hoje você indica um jogador, um diretor, os caras falam, manda ele vir. Ele não sabe se o menino tem condições de pegar um ônibus e ir até aí. Então eles não têm interesse mais, não tem mais interesse, eles não vão mais atrás. Paulinho, por isso que o time do interior morreu. Paulinho, deixa eu te pedir um favor. Vê se você tira o seu fone
Porque tá saindo com muito eco a tua voz. Tira o fone para ver se melhora um pouquinho o eco. Mas eu não estou te ouvindo. Ah, você não está me ouvindo? É melhor ele com fone mesmo. Não. Com fone? Então beleza, põe o fone. A hora que eu for falar, eu tiro. Eu também estou sentindo o eco. Tá bom. Pode ser isso. Ô, Paulo, então, Emerson, pode falar, vamos falar do Paulinho na época do Corinthians. Tá, vamos falar. Como é que foi o Corinthians na vida do Paulinho? Isso, a gente até tem bastante pergunta aqui a respeito dessa fase, né? Você chegou no Corinthians em 84, né, Paulo? Depois de 3 anos ali no São Paulo, ganhou 2 campeonatos paulistas, chegou à final de brasileiro. O que você saiu do São Paulo? Foi uma venda forçosa? Como é que foi isso? Foram 5 títulos no São Paulo, né? 5 títulos, né? Opa! Perdemos contato com o Paulinho? Acho que vai voltar. Esperar o Paulinho voltar. A venda... eu fui vendido definitivo e me parece que o Casagrande foi emprestado. Caiu lá, Alexandre. Tá ruim o contato com ele. Acho que caiu a internet dele lá, provavelmente. Vamos esperar ver se o Paulinho vai voltar no nosso bate-papo aí. Beleza. Enquanto ele não volta. Paulinho, agora que você voltar aí, tá ok. Tá esperando você. Isso. Eu vou... Tá me ouvindo, Paulinho? Peraí. É que agora ele ficou sem áudio lá, tá com o mesmo problema que você teve. Bom, então... Vamos ver se o Paulinho voltou. Voltou, Paulo? Peraí, só um pouquinho. Bom, pessoal, probleminhas de internet aí, né? Faz parte, né? Vamos esperar o Paulo voltar aí. Enquanto isso, o Emerson já está enumerando os comentários aí que vocês estão fazendo na nossa live, para poder fazer o sorteio aqui da nossa camiseta, para premiar algum de vocês hoje aqui no arquivo de futebol. O Paulinho está ajeitando a situação dele lá em Ribeirão Preto, onde ele mora. Daqui a pouco ele já está voltando com a gente aí. Enquanto isso, o Emerson vai dar uma lida no pessoal que está... Isso, ó. Aqui a gente tem o pessoal que continua aqui com a gente, tá? O Enoque Júnior, o pessoal tá elogiando aqui aí a sua camisa do Vasco, viu, Alexandre? Opa, tudo bem? Você é a senhora do Paulinho lá, tudo bem? Joia, beleza. Peraí, agora é o microfone dele que tá mudo. Teu microfone, Paulinho. Mas... É a filha do Paulinho? Essa daí, amor? Quem é essa moça bonita aí? Acho que caiu. A camisa, Emerson, a camisa foi um presente da Tereza Borba. É a camisa do Barbosa. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Colocar as mãos do Barbosa. E dava 2 da minha. E essa camisa aqui é a camisa do Barbosa. Né, dessa lenda do futebol brasileiro. A camisa do filme de regatas Vasco da Gama, que é uma réplica da camisa do Barbosa. Quem quiser uma camisa dessa, é só falar comigo que eu faço a Tereza Borba, carteira do Barbosa, e vocês podem conseguir uma camisa igualzinha a essa, com a Terezinha Borba, tá bom? Peraí, só um pouquinho, Alexandre. Paulo, você tá conseguindo ouvir a gente agora? Tá ouvindo, Paulinho? Então, peraí, mexe aqui. E vocês podem... Tá quase. Tá ouvindo agora, Paulinho? Cadê minha imagem? Tá ouvindo, Paulo? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Agora Beleza. voltamos.
Paulo, você agora sim. Pô, essa internet, hein? A gente tava morrendo de saudade de Poxa você, vida. Ô, Paulo, quem que é essa moça que tava aí? Então, velho, como é que some assim? É Quem minha que é essa filha. moça que tá aí, Paulo? É minha filha. Sua filha? Sua filha, né? Minha filha. Cuidado, hein, parceiro? Cuidado, hein? Não, já tem um genro aqui, já tô de grau nele. Ah, é? Já. Tá certo. Já chegou os netos, Paulo? Tem uma neta. Meu filho tá em Portugal com a minha neta, mora lá. Ah, que legal. Parabéns, Paulo. Parabéns pela família, viu? Obrigado. Ô, Paulo, Paulo, você tava. A o gente... Weber estava falando da época do Corinthians, né? Ah, Foi justamente a hora que o seu sinal caiu. ah. Você pode continuar, então o Emerson vai retomar então, a conversa que ele estava dando com você a respeito de como foi a sua passagem pelo Corinthians. Emerson, dá deixa aí. Tá. Isso, Paulo, a gente tava falando sobre a sua saída do São Paulo, e aí acabou a gente perdendo o foco. Você, naquele mesmo período, foi uma época de renovação do São Paulo, né? Aquele pessoal de 80 lá, da chamada máquina, tava saindo a maioria daquele elenco e tava passando por uma reformulação. Aí você foi negociado dentro dessa renovação ou não chegou a algum acordo, uma renovação de contrato? Como é que você foi parar lá no Corinthians? Não, eu até tinha renovado o meu contrato, só que o Cilinho chegou e mudou tudo, né? Daquele elenco lá do São Paulo, ele segurou o Oscar, o Dario Pereira e o Renato. O Valdir Pérez, o Almir, o Heriberto foi para a Portuguesa. O Everton tinha ido para o Guarani, veio o Careca. O Zé Sérgio, o Serginho foi para o Santos. E eu fui para o Corinthians, né? Com o Casagrande vindo para o São Paulo por empréstimo. Então sua ida para o Corinthians teve eu vou falar uma coisa, a minha passagem foi boa pelo Corinthians o primeiro ano. Pô, eu fiz 14 gols no Corinthians, eu chegamos até a final disputar um título com o Santos. Então eu tive momentos maravilhosos no Corinthians. Fui até campeão de seleções nos Estados Unidos. Eu fui campeão nos Estados Unidos contra Bulgária, Chile, México. Foi uma passagem assim bastante boa, então, no caso, né? Fui artilheiro do torneio. Foi muito boa, graças a Deus, foi muito boa. E do Corinthians eu fui jogar na Europa, no futebol suíço. Isso, a gente quer falar a respeito dessa sua passagem lá na Suíça, lá, que é uma coisa bastante interessante. O Arquimedes, que é um dos nossos administradores aqui do grupo, ele está até fazendo uma pergunta aqui a respeito justamente, no seu primeiro ano vocês chegaram a disputar lá a final chegaram para disputar com o Santos a final do Paulista de 84. 85 o Corinthians monta um dos grandes times, né, um dos grandes elencos do futebol brasileiro naquela ocasião. Por que não deu certo aquele time, Paulo? Então, esse é o problema. Pô, tinha 16 jogadores que queriam jogar. Todo mundo queria ser titular. Verdade. Entendeu? O ambiente... Os treinadores lá torciam para nego ser expulso, pegar o terceiro cartão amarelo para ele montar o time pro outro final de semana. Porque o pessoal não queria ficar fora. Entendeu? O primeiro ano o Adilson Monteiro Alves contornou a situação.
Mas aí, pior que se ficasse... Mas depois, velho, a coisa desandou, havia desavença no elenco. Aí fica mais difícil, né? E aí ninguém quer perder a posição, aí... O ambiente não era bom. E a chegada do Não, Serginho, tá ruim, né? a chegada do Serginho teve bastante problema também lá no Corinthians na época, né, Paulo? Então, velho, eu recebi muito bem o Serginho. O Serginho, os jogadores que estavam lá, eu acredito que não tinha um problema nenhum, que eu convivi com todos lá, ninguém falava nada do Serginho. É que você sai do lugar onde você está acostumado, ambiente bom, tudo. Eu acho que o Serginho realmente estranhou. Eu já vi ele comentar que o pessoal não olhava ele de uma forma diferente por causa da final contra o Santos. Eu, pelo menos, eu recebi muito bem e fiquei feliz quando o Serginho foi jogar lá. Entendeu? Ah, sim. E a torcida, Paulinho? A torcida do São Paulo, você jogou no São Paulo um bom tempo, né? Você sentiu a diferença do torcedor São Paulino, do torcedor corintiano? Você recebeu apoio? Você foi, tipo assim, teve alguma restrição com você? Na hora que você chegou no Corinthians, a torcida te acolheu bem no Corinthians, Paulinho? Graças a Deus, muito. Não tive restrições nenhuma. Nunca saí como muitos saíram lá em Camburão, né? Com o torcedor que ia lá para agredir, para xingar. Jamais aconteceu. Eu já presenciei isso aí. Mas comigo, graças a Deus, não tive esse problema, não. Infelizmente, eu não consegui ganhar o tricampeonato lá, né? Engraçado, né, Paulinho? Sabe quem foi tricampeão, Paulinho? O Ataliba. O Ataliba ganhou o bicampeonato do Corinthians. Então, velho. E depois foi campeão do Santos. Foi tricampeão paulista, o Ataliba. Exatamente. Foi mesmo. 3 anos em seguida o Tatá. É verdade. Eu fui disputar 2 tri e não consegui ganhar os 2 tri. Muito bom, muito bom. Ô Paulinho, aí quando você sai do Corinthians, você tem uma experiência, você me mandou, você chegou a me mandar uns vídeos da sua passagem lá no Grasshopper, né, da Suíça, e num outro time que agora me foge o nome, você vai Bellinzona. o nome. E, nossa, rapaz, você jogou muita bola no futebol suíço, né? Inclusive, você chegou a jogar com o Mário Sérgio. Muito. Como era o nome do time, Paulo? Então, o Ron Figuer que me vendeu lá pro futebol suíço, né? Eu cheguei, o Bellinzona, aquele ano, tinha acabado de subir. E foi, assim, um ano maravilhoso. Fiz 20 gols no Bellinzona. Ia 500 pessoas na época no Bellinzona assistir jogo. Quando eu cheguei lá, passou a ter 30 mil pessoas, 20 mil pessoas acompanhando os jogos nossos lá. E depois o Mário Sérgio foi lá também jogar comigo. Mas o Mário Sérgio teve algum atrito com o treinador? Teve sim, teve. O Mário Sérgio teve problema com o treinador. O gênio do Mário Sérgio não era fácil, né? Entendeu? O Mário Sérgio é complicado. O Mário Sérgio é complicado. Você deixar isso. Olha, o Mário Sérgio tem uns caras no futebol. Genial, genioso. Mas você deixar o Mário Sérgio fora do time, você tá mexendo com o exército, meu amigo. Não é fácil. Muito genial. Muito. Não, até o treinador lá do Bellinzona sempre falava para mim que ele achava o Mário Sérgio entre os 10 melhores jogadores de pé esquerdo. Ele falava isso para mim, entendeu? O Mário Sérgio, ele foi jogar na Suíça
depois de um problema que ele teve no Palmeiras também, né? Se não me engano, foi isso. Ele jogou o Paulistão de 85 no Palmeiras, aí teve um problema de relacionamento com a diretoria, com o treinador, e foi jogar no futebol suíço. Mas, enfim, o Mário Sérgio, eu acho que para quem pôde acompanhar o futebol nos anos 70, nos anos 80, e eu, graças a Deus, tive essa felicidade de poder acompanhar a carreira do Mário Sérgio, eu acho que um dos caras mais geniais que o futebol brasileiro pôde apresentar. É uma pena, realmente, o Mário Sérgio ter falecido tão cedo, porque eu acho que até a carreira dele como comentarista hoje faz falta na televisão. Como treinador, ele foi um treinador também que tinha os preceitos dele e tal, mas faz muita falta. Figuras como o Mário Sérgio fazem muita falta no futebol, né, Paulo? Não tem a menor dúvida. E dentro do campo, sem dúvida alguma, era uma pessoa fantástica. O que ele fazia com a bola, aquele lance que ele olhava para um lado, tocava para o outro, ele, sem dúvida, era um jogador excepcional. Você não vê mais isso hoje no futebol, né? Mundial, nem brasileiro, mundial. Você não vê um jogador da capacidade técnica igual a dele. Não mesmo. É verdade. Não mesmo. Ô Emerson, continua aí com as perguntas dos nossos amigos que estão interagindo com a gente na live do PC aí, por favor. Ah, beleza. Ó, o Mário Teixeira, ele tá perguntando aqui, Paulo, quem que foi o lateral esquerdo mais difícil de você enfrentar nesses anos de carreira? Puxa, tinha dois jogadores, velho, que, puta, eu era cabreiro de jogar contra esses caras. O Vladimir e o Almeida, que jogou no 15 de Piracicaba e Guarani. Nossa, não deixava você se movimentar, velho, ficava grudado em você. E o carrinho deles era perfeito, velho. Era perfeito o carrinho deles. Não tinha como você escapar. Mas foram dois grandes jogadores, dois bons marcadores. Você chegou a pegar o Bizzi pela frente, Paulo? Peguei o Bizzi no Juventus, né? Bom, jogador forte. Isso, o Bizzi. Joguei muito. O Bizzi é um amigão nosso aqui, tá sempre com a gente aqui. O Bizzi tá sempre aí com a gente. Ah, que legal. Dá um abraço no Bizzi. Um abração aí, hein, Bizzi. Tá? Será dado. Logo a gente vai trazer o Bizzi de novo aqui com a gente. O Gomes ele tá perguntando aqui, Paulo, se você jogou com o volante Antônio Carlos no Botafogo. Não, Antônio Carlos não tinha apelido? Não, ele coloca só como Antônio Carlos. Não sei se talvez tenha sido depois. Não, os volantes no Botafogo eram o Mário, o Lorico. Isso, o Lorico até estão perguntando aqui também. Deve ter sido depois. Eles estão perguntando aqui também, Paulo, sobre o Lorico. O Lorico foi um dos grandes jogadores, ali, um dos grandes meias ali do Botafogo ali na sua época. Eles estão perguntando como é que era o Lorico. Fala um pouquinho aí do Lorico aí pra gente. Ó, eu vou falar uma coisa. O Lorico, nossa, eu convivi muito com o Lorico. A gente morava na casa dos atletas. Pra mim, ele foi um paizão, velho. Um pai mesmo. Toda noite da escola, ele ficava conversando comigo sobre o futebol, a carreira dele. Quando eu entrei no time, ele, nossa, como orientava, um jogador que se posicionava bem dentro do campo. Ó, não tem nem muitas palavras para falar do Lorico, eu só tenho que agradecer ele, que Deus o abençoe, porque para mim ele foi uma pessoa espetacular. Maravilha. O Lorico jogou no Vasco da Gama nos anos 60, um baita time do Vasco da Gama, né? Então, para você ver, o Lorico ele jogou. Como o futebol era diferente, né, cara, naquela época. Jogou no Vasco e na Prudentina. Jogou no Vasco da Gama e depois veio jogar no Botafogo, veio jogar no Noroeste de Bauru, entendeu? E então, como era diferente, né? A qualidade de um jogador, o gabarito do Lorico, vir jogar num time do interior de São Paulo, né, cara? Depois de ter passado pelo Vasco da Gama, né?
depois de ter passado pelo Vasco da Gama, né? Então, é que a gente comenta aqui, velho, como é que os times do interior traziam tantos grandes jogadores, né, de equipe grande, né? E eles antigamente não tinham ajuda da federação como tem hoje, né? A federação hoje ajuda todos os times do interior. E antigamente não, a gente vivia dos times grandes vindo jogar em Ribeirão Preto. Quando a gente jogava com Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, a gente sabia que na segunda-feira saía o pagamento, porque lotava. Mas a prefeitura da cidade ajudava também. Na prefeitura, aqui em Ribeirão, nunca ajudou. Ah, mas só aqui em Ribeirão que a prefeitura não ajudou. Porque o Botafogo, a média de público era 17 mil torcedores, então dava para fazer a folha de pagamento. Muitos diretores colocavam dos seus bolsos. Entendi. Tem o Edviges Monteiro Cardoso, Paulo, tá perguntando aqui para você. Você jogou com o Assis no São Paulo, né? O Assis que ele brilhou muito no Fluminense, né? Do Casal 20. E sempre fica aquela pergunta, o Assis é um cara extremamente talentoso, por que não funcionou no São Paulo? Então, e ele brilhou também na Francana, ele foi um dos grandes ídolos da Francana. Verdade, porque o Assis não brilhou, ele jogava na posição de dois grandes jogadores. O Assis jogou na posição do Renato e do Serginho. Como é que ia jogar? Entendeu? Difícil. Não tem como. Era difícil, por isso que era difícil, ninguém saía. Né? Ninguém queria ficar fora. Difícil, é difícil. E sempre, já pegando um gancho dessa pergunta, Paulo, uma coisa que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber, e é um jogo histórico, né, do futebol brasileiro, aquele São Paulo e Botafogo na semifinal do Brasileiro de 81. Vocês saem perdendo de 2-0 e conseguem aquela virada espetacular, né, naquele jogo lá, com o Everton fazendo um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro. Como é que foi o ambiente daquele jogo? Porque até hoje tem muita polêmica sobre aquela partida. Como é que foi aquele ambiente daquele jogo, o jogo em si, a questão do árbitro? Qual que é a sua memória dessa partida? Só acrescentando um pouquinho a sua pergunta, Emerson, que a sua pergunta foi muito boa, para o Paulo poder responder. O pessoal do Rio de Janeiro, Paulo, o pessoal lá do Botafogo, a imprensa do Rio de Janeiro, fala muito sobre alguma pressão que teve no vestiário do Botafogo em relação à arbitragem. Aliás, o vestiário do São Paulo. O pessoal do São Paulo foi lá no vestiário do árbitro lá e pressionou. E aí aconteceu que voltou para o segundo tempo, o São Paulo virou o jogo. O pessoal do Botafogo até hoje fala que houve alguma coisa ali fora do normal, fora do contexto normal do jogo, que acabou fazendo com que o Botafogo virasse o placar daquela partida. Fala pra gente aí, Paulo. O Botafogo virasse o placar daquela partida. Fala pra gente aí, Paulo. Então, foi realmente um jogo muito difícil para nós. O Botafogo realmente era um timaço. Era um timaço. Saiu com 2-0 na frente. O pênalti existiu realmente no Serginho. Não houve pressão em cima da arbitragem porque o juiz não foi para o vestiário. Entendeu? Então é normal. Como o Botafogo perdeu, é lógico, o Botafogo, eu vi o Paulo Sérgio também reclamando que houve pressão e tal, mas entre nós jogadores não houve pressão. Acabou o primeiro tempo, nós fomos para o vestiário, o trio de arbitragem ficou no campo, não foi para o vestiário, então nenhum diretor do São Paulo foi lá fazer pressão. Você entendeu? Os gols saíram naturalmente, eles têm que reclamar pro Everton, que acertou aquele puta chute, né? Golaço. Que ninguém esperava, ele acabou empatando o jogo no momento certo, Ele acabou acertando o chute.
Exatamente. E acabamos virando o jogo. Aliás, acho que foi o Rocha, né? Se não me engano, foi o Rocha, o loiro, né? Jogou no Palmeiras, que dá um rebote para fora da área e o Everton pega aquele sem pulo, né? Uma paulada, um golaço. Sim. Eu acho que foi um dos gols mais bonitos que eu já vi no Morumbi, foi aquele gol do Everton. Então, eu acho que tá explicado, né? Para quem ainda tem alguma dúvida sobre se houve ou não houve alguma pressão dos diretores do São Paulo, no vestiário do Botafogo, do árbitro e tal, aí o Paulo explicando para a gente, ele estava lá, e não é porque o Paulo jogou no São Paulo que ele vai falar diferente. Não houve nada. O que houve foi uma virada épica. O São Paulo chegou a disputar a final, perdeu com um grande time, que era o Grêmio, e o futebol é assim. Acho que é mais ou menos por aí, né, Paulo? Parou? Será que parou lá de novo? Paulinho congelou. Paulinho tá. Ó, eu vou só repassar aqui, tá, gente? A gente tá. Como a gente tem bastante comentário aqui, tá? Eu acho que a gente vai deixar. Eu vou conseguir concluir aqui. A gente vai conseguir concluir esse sorteio da camiseta bem no final mesmo da entrevista aqui com o Paulo. Emerson, faz o seguinte, Emerson. Deixa eu te falar para você. Sorteia a camiseta depois que acabar a live, tá? Não tem condições de você concluir essa live? Pode ser. Tá com muito problema técnico na live aí, o problema da internet. Então, depois que a gente finalizar a live, a gente vai, faz o sorteio, enumera de um a um, de um até o final, daqueles que participaram da cidade de São Paulo e região metropolitana, como a gente combinou. E a gente faz o sorteio depois, bonitinho, no sorteador.com, tá bom? Vamos tentar restabelecer o contato com o Paulinho para poder concluir a nossa entrevista. Manda o link lá para ele novamente, para ver se ele consegue entrar, porque não sei se ele vai conseguir, porque tem que achar o link. Vou tentar. Isso. Enquanto isso, tá, gente? Só para repassar aqui, tá o... Deixa eu ver aqui, o Luiz Carlos tá aqui com a gente também. O Vande Cláudia, o Vandinho lá, o deputado lá de Limeira, tá aqui com a gente novamente. Grande abraço, Vandinho. Grande abraço mesmo, viu? Sempre tá aí com a gente. Alex Pimentel tá aqui com a gente também. Se cuida, hein? Se cuida direitinho aí. Forte abraço, meu irmão. Leslie Almeida da Silva. Grande abraço, Leslie. Obrigado aí pela audiência aí, meu querido. Obrigado mesmo. Esquerdinha e Bitinga tá aqui com a gente também, né? Clairton, meu amigo. Clairton é um dos administradores aqui do grupo. Grande abraço, Clairton. Valtinho aqui falando aqui com a gente. Valtinho, grande abraço, meu querido. A gente tá tentando restabelecer aqui a internet aqui. Parece que eu fiquei meio abandonado aqui. Pera aí que deixa eu buscar o Alexandre Gomes aqui de novo. Bom, o Alexandre voltou aqui. Tava me sentindo isolado aqui, viu? Tá, pera aí. Eu estou mudo. Agora não mais. Você me ouve? Não estou mais? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô. Agora sim. Então, pessoal, eu tentei entrar em contato com o PC. A internet do PC tá ruim. Não estamos conseguindo contato com ele, mas não tem problema. Eu acho que a conversa com ele hoje foi legal. E o que a gente tem falado sempre aqui no grupo, a gente tem tentado melhorar a qualidade dessas transmissões ao vivo que a gente tem feito. Não é fácil devido ao equipamento que nós temos. Mas, dentro do possível, estamos tentando fazer o melhor que der, tá bom? Hoje vocês tiveram aí a presença do Paulo César Capeta, batemos um papo legal com ele, falamos sobre o São Paulo, sobre o Botafogo, sobre o Corinthians, sobre o futebol suíço, né?
E você vê que o cara é uma pessoa sensacional, um cara muito bacana, muito humilde, ele está sempre com a gente no grupo, e a gente vai voltar a falar com ele em outras oportunidades, não vai ter problema não. Isso. Beleza? Segue aí, Emerson. Então, só emendando aqui, não sei se a gente vai conseguir ainda falar com o Paulo hoje, né? Mas o Paulo, ele jogou talvez a das grandes fases da carreira dele, e justamente foi uma fase que a gente pouco viu, foi justamente na época do futebol suíço, né? Onde o Paulo ele começou a fazer fazer bastante gols lá, se tornou um dos grandes ídolos lá. Ele jogou no Belizona, né? Que ele jogou junto com o Mário Sérgio, que ele estava falando. Né? Se não me engano, esse time aí que ele jogou lá com o Mário Sérgio era um time da segunda divisão do futebol suíço. Eles trouxeram o time para a primeira divisão novamente. Foi. E a partir daí ele vai para o Grasshoppers, que era um dos grandes times de lá do futebol suíço. Lá ele consegue ser campeão, ele tem uma fase espetacular lá no futebol suíço e até vira um dos grandes ídolos lá, enfim. Eu queria falar com ele a respeito disso, mas se não for possível a gente falar com ele hoje, mas futebol suíço. O futebol suíço não é o futebol dos mais vistosos, né, na mídia, né, esportiva, né? Mas o futebol na Suíça era praticamente amador, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo, Emerson? Sim, sim. Hoje a internet não tá... Tá bem difícil a conexão hoje. Hoje tá difícil. Agora voltou. Então, eu estava falando para vocês que foi muito importante a passagem do Paulo César lá no futebol suíço, porque naquela época o futebol suíço era uma coisa praticamente semi-amadora. Se você vê hoje no futebol suíço, tem vários jogadores brasileiros jogando por lá, a liga cresceu muito e teve uma importância muito grande no crescimento do futebol suíço. O time que ele jogou era um time que a divisa com a Itália, né? E o torcedor era apaixonado, gostou muito da presença do Mário Sérgio e do Paulo César, naquela época lá no futebol suíço. Então eu acho que foi uma passagem marcante, sim, foi importante para o Paulo Sérgio e foi importante também para o futebol suíço ter esses dois brasileiros naquela época no campeonato deles, na liga deles. Isso. E é bem verdade, né, que embora a gente tivesse um futebol semi-amador e tal, tem a questão da adaptação de um país com um clima totalmente diferente do brasileiro, né? E o cara chegar e se destacar fora, num lugar onde o clima que também tem que contribuir bastante, uma língua diferente também é bem louvável. Mesmo as pessoas às vezes podem falar que não tem um grande destaque o futebol suíço, que seja um futebol naquele período era um futebol de nível um pouco mais abaixo. Hoje a Suíça já disputa ali, tem disputado a Eurocopa sempre, constantemente, e acho que tem muito a ver com o fruto dessas idas, né, dos primeiros brasileiros lá para esse futebol que hoje em dia tem tido resultados melhores, né, do que tinha ali nos anos 80. A gente tô tentando aqui restabelecer o contato aqui com o Alexandre, a internet dele caiu novamente. E o Paulo César também, ele voltou ao Brasil já ali em meados do ano de 91 para 92, jogou no Coritiba, esteve ali no Coritiba e ele encerrou a carreira no Taquaritinga, né? Taquaritinga, que é a cidade natal dele. E para quem viu ele jogar, eu praticamente não o vi jogar, até por uma questão de faixa etária mesmo. O Alexandre voltou aqui. Então, Alexandre, tô concluindo aqui falando um pouquinho do fim da carreira dele, né? O Paulo, ele sai lá do futebol suíço, ele vem jogar no Coritiba, né? Já no final de carreira, e ele encerra a carreira no Taquaritinga, se eu não me engano, já ali na metade dos anos 90, né?
Alexandre, você, eu não tô te ouvindo. Peraí, só um instantinho. Pode falar. Não, tá mudo. Não, tá mudo. Ô, Alexandre, eu vou fazer o seguinte então, tá, gente? Como a gente tá com essa dificuldade agora da questão da internet mesmo, eu vou finalizar aqui a live, tá? Agradeço muito a todo mundo que participou aí da live. A gente pede desculpas pelos problemas técnicos que tá sujeito mesmo a acontecer, até porque a gente tá navegando pela internet, a internet vai ter essas oscilações mesmo, que é bem normal, tá? É, eu falo que em nome do pessoal da administração do Arquivos do Futebol, muito obrigado por todo mundo aí que participou, por todo mundo que colaborou aí com a gente, aí, com as perguntas que foram feitas. A gente vai, daqui a pouco, a gente vai fazer o apanhado aqui de todo mundo que fez os comentários, quem está elegível para o sorteio da camiseta. E depois a gente volta para divulgar o vencedor da camiseta. Você está ouvindo agora, Alexandre? Você tá você não tô conseguindo te ouvir. Sua ligação tá muda. Aí eu vou encerrar então, tá, gente? Agradecer muito Paulo César, tá? Paulo César, muito obrigado mesmo, aí. Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado mesmo de coração por ter participado aí com a gente. A gente vai tentar trazer ele de volta aí num outro momento aí, com outros convidados também, pra gente fazer um bate-bola aí legal aí com todo mundo. Alexandre, obrigado aí, viu, pelo convidado, tá? Vou ser o seu porta-voz. Muito obrigado, gente. Abraço aí a todos. Vasco da Gama, Vasco da Gama. E daqui a pouco a gente vai fazer aqui o sorteio da camisa, tá? Eu vou tentar fazer o contato com ele. Ainda hoje a gente volta aí com o resultado do sorteio da camisa, tá bom? Muito obrigado aí por todo mundo aí. Forte abraço e se cuidem. Fica com Deus. Tchau, tchau.